E aí, turma, sejam todos muito bem-vindos a mais um Espiritualmente Podcast, o podcast mais espiritual da internet. Jesus é o melhor tudo que já existiu de tudo, né? A gente falar de mestre, Jesus, vai falar do psicólogo, cara, o terapeuta que existiu ali, então qualquer coisa, né, vai dar certo porque ele é o homem perfeito, né? O primeiro Adão, Adão que caiu, falhou ali, mas o segundo Adão ali, que é o espírito vivificante, é o padrão de humanidade para nós também. Cristo é Deus para nós, mas Jesus é o padrão de homem para nós. Nós temos duas naturezas, né? Nós temos o Cristo, nós temos ali o enviado, o Messias, mas nós temos o homem Jesus. Jesus é homem. Então, eu não acho que é se apropriar. Homem, 100% não é se apropriar. Deus, a gente está falando de um homem também. Ah, ele era divino, beleza, mas ele era divino porque ele decidiu, e isso é incrível, cara. Jesus ele era divino não só pela semente divina dentro dele, porque ele era passivo de queda. Se não houvesse a possibilidade de Jesus cair, tudo era uma farsa. Concorda comigo? Claro. Se não houvesse possibilidade de Jesus pecar, a gente tá aqui na maior farsa do planeta. Não havia uma impossibilidade. Havia uma possibilidade real dele aceitar. Uhum. E aí, como Cristo, ele seria o Cristo de Deus, mas como Jesus, homem, ele seria pecador, ele não teria capacidade de salvar. Uhum. O primeiro homem que Cristo salvou na cruz foi Jesus, né? O pastor Eduardo Nunes fala isso. Boa, foi verdade, Jesus. É. Cristo salvou Jesus na cruz. Porque ele, como o Deus perfeito ali, como a semente de Deus ali no corpo humano, ele precisou salvar a natureza humana de Jesus, que não tinha pecado, mas que carregava a corrupção da carne humana nele. Ele tinha uma carne humana. Maria era pecadora, por mais santa que ela fosse. Uhum. Então olha que loucura. É loucura, né? É loucura mesmo. Então a gente está falando de um Jesus humano. Então quando a gente fala que Jesus é o maior líder que existiu como homem, sem sombra de dúvidas. O maior líder que existiu. Ele pegou caras desacreditados pela religião na época, né? Eles não foram chamados por nenhum outro rabi, já haviam passado do tempo. Para os garotos judeus, depois de uma certa fase, a estima deles ali, dos talmidins ali de 10 para 11 anos, dos que se destacavam, é que um rabi os adotasse, então eles pudessem servir ali, né? Isso era um orgulho dentro do povo judeu. Segundo a cultura, né? Todo menino queria isso. Todo menino era treinado para isso. Aí aqueles que não conseguiam voltavam a trabalhar. Era mais ou menos isso. Então quando Jesus pega a maioria deles jovens, né? Acho que só Pedro talvez tivesse mais ali de perto dos 30 anos, os outros eram meninos, né? 18, 17, 21, essa é a ideia histórica dos discípulos. Eram caras que estavam recém desacreditados para a religião. E aí passa um mestre no nível de Jesus com esses caras desacreditados, e ele tinha algo que ninguém tinha humanamente falando, porque os caras olhavam e falavam, larga aí, vem ele. A galera largava e ia. E ele treinou aqueles caras para uma missão que permanece 2000 anos após, agora em 3 anos, cara. E ele foi treinando os caras no caminho. Ele falou, vem, me segue, eu vou fazer vocês. Enquanto eles estavam aprendendo as verdades espirituais acerca de Cristo, eles estavam aprendendo com o homem Jesus como liderar pessoas, como distribuir pães, como sentar pessoas, como organizar, como recolher cesto, como visitar a cidade e levar uma mensagem. Eles estavam sendo treinados, é uma liderança. Jesus é o cara que pegou 12 e fez com que a mensagem no mundo daquela época toda fosse pregada num curto período de tempo, no primeiro século. Olha o que Paulo faz, cara. A liderança de Jesus é uma liderança incrível, porque ele influenciou pessoas a acreditarem que elas participavam de uma vocação, de um propósito. Uhum. O legado de Jesus, a missão de Jesus é a igreja. A igreja está aqui até agora, cara. Tudo trabalhou para destruir a igreja. Então, se a gente coloca, né, lógico, essa questão espiritual um pouquinho de lado para pensar na arte de uma pessoa de exercer essa influência sobre as outras e mostrar para Pedro que ele era capaz. Caraca, velho, para Pedro, ele falou, não, você é o cara que vai apacentar meu rebanho. Cara, Pedro, e você disse sobre estar perto, né, da liderança para ser treinado. Quando você estuda a história da igreja, você vai ver que Pedro é que treinou Marcos, que foi o primeiro evangelista, né, o cara que deu base para que os outros evangelhos fossem escritos, com exceção do evangelho de João. Cara, é um menino que foi treinado que Paulo rejeitou ele por um certo período de tempo. Mas o cara andou ali aos pés de Paulo, depois aos pés de Barnabé, depois aos pés de Pedro, e o cara vem, é o primeiro a escrever um evangelho. É o primeiro a contar a história de Jesus. Marcos, de acordo com alguns insights perdidos no evangelho, é aquele menino que fugiu nu, né, deixando o lençol na data do Getsemane ali, né? Só o evangelho dele fala, tem algumas outras situações que provavelmente digam que na casa da mãe dele ali que foi a ceia, tem alguns detalhezinhos escondidos que os historiadores citam em alguns livros fora da Bíblia, dizendo que provavelmente aquele menino era Marcos, né, que fugiu nu no Getsemane. Marcos é o cara que escreveu o primeiro evangelho, ele foi criado aos pés de Pedro, ali, aos pés de Paulo. Olha como a liderança de Jesus foi pipocando, né, nas influências, e a influência foi continuando, o legado não morreu, que aliás é um dos bons critérios para, segundo aquilo que a gente entende, para avaliar mesmo a eficácia de um líder, né?
O quanto isso consegue continuar quando ele está fora de cena. Então, Jesus sai de cena, né, humanamente falando, e os apóstolos continuam a fazer o evangelho chegar, eles começam a doutrinar a igreja. Legado. É incrível, né, cara? Então, assim, a liderança de Jesus é inquestionável. Humanamente falando, é inquestionável. Espiritualmente... 2 pontos. Que eu gosto sempre dos 2 pontos, né? Como batista eu diria 3, mas são 2. Eu gosto de colocar assim. As pessoas deveriam aprender um conteúdo mais enriquecedor em várias áreas, se possível partindo da igreja, e depois elas deveriam ter ambientes de troca sadios, que é a comunhão. Então, sentar na mesa e discussões, como você viu eu e o Rick ali, né? Discussões nesse nível, onde a gente vai entrando em assuntos, construindo, ouvindo, aprendendo a interpretar o que o outro fala para chegar numa conclusão. A comunhão dos santos faria isso de forma objetiva. Mas a gente está tão ligado na liturgia, do horário do culto, do funcionamento do culto, de como o culto funciona, que a gente se esquece que a igreja é além disso. A gente olha para Paulo e a gente olha para Pedro... Era isso. Isso é muito forte, assim. Deus tem colocado isso muito no meu coração, a respeito de comunhão, de fato. E eu vejo que a transformação, ela é potencializada quando ela vem de pessoas para pessoas. Como a gente incendeia uns aos outros, Exato. né? Eu tô nessa mudança de volta para São Paulo justamente por conta disso. Porque o ambiente de São Paulo me incendeia o coração. Ele me dá fome, sede, vontade de Deus. Porque o ambiente que eu estou inserido, os ministros, os pastores que eu estou inserido, me provocam a querer mais. Eu preciso fazer mais, eu preciso estar. E eu preciso estar com eles, a gente precisa passar mais tempo juntos. Nós precisamos nos ouvir, nós precisamos nos levantar questionar. as questões, nos questionar, fazer as análises, que assim a gente vai crescendo. Mas as pessoas criaram ferro um espaço pouco democrático aqui, onde as pessoas têm liberdade, porque é uma ditadura as igrejas hoje. Eu mando e vocês obedecem. Não é isso. A gente saiu da igreja católica porque achava que o Papa mandava e agora a gente criou trocentos papas aí que ditam a regra. Como batista, os batistas eles têm uma organização denominacional muito bom. Eu gosto, porque é o espaço. Quem manda é a assembleia. Pra mim isso é muito funcional. O pastor não vai conseguir mandar nunca, porque se a Assembleia quiser, tira ele não é dono. Ele tem uma diretoria que tá ali para decidir financeiramente, e a igreja também. Ele tem uma junta de diáconos que vão decidir coisas com ele, como vai ser o serviço da igreja, mas ele tem um corpo de seminaristas, de futuros pastores que estão ali para decidir com ele também. Então é um ambiente para mim tão sensacional, confortável, né? Que é muito. Eu acho que a gente precisa trazer coisas que a gente olha, funciona, é bom fazer as adaptações, ter a humildade, depois de 15 anos, entender que dá para melhorar, dá para aprender, dá para ir mais distante, dá pra gente sair desse lugar só do sobrenatural e entender que o conhecimento, o domínio, o pensamento também é sobrenatural. Sai de casa, começa a caminhar. O processo de fazer caminhada, cara, por si só, é uma grande vitória. A pessoa que faz caminhada, toda vez que a gente faz caminhada, a gente fica com a pele avermelhada porque o corpo, o sistema cardiovascular, ele faz vasodilatação periférica. Então, ou seja, ele oxida e leva oxigênio para mais regiões do corpo periférica. E aí, o simples fato, parece que é uma coisa boba, mas o simples fato da pessoa sair do sedentarismo, ela já começa então a irrigar e levar oxigênio para o cérebro. Que é onde o pastor ou o líder religioso ele usa para promover e para passar o conhecimento dele bíblico. Então, cara, o simples fato da pessoa começar a fazer caminhada todo dia, isso já leva oxigenação para o cérebro, em regiões de memória, cognição, fala, e deu um resultado espantoso lá no final. O cara fala assim, pô, nossa, parece que durante a caminhada, doutor, é onde que Deus fala comigo. É onde eu tenho os insights para formar uma palavra. É durante a bicicleta, quando eu saio para pedalar. O cara pode entrar lá, ó, enquanto você tá caminhando, coloca o fone de ouvido, vai escutar o Espiritualmente Podcast, vai caminhar, você alimenta você cuida do corpo e cuida da mente. Exatamente, cara. Eu faço muito isso, cara. Eu coloco muito podcast, cara. E, cara, querendo ou não é a hora que Deus fala comigo, não é a hora que você está fazendo exercício que Deus fala com você. Se você pensar pelo lado fisiológico, é onde você está vascularizando o seu cérebro, que é onde está chegando mais região
tá chegando mais oxigênio na região de memória que você começa... Estímulos hormonais. Aí você começa a ligar uma coisa na outra, tá andando na neurotransmissores. rua, por exemplo, você vê um galpão, fala, pô, posso levar minha igreja pra cá, e daqui eu posso vender aquele terreno da outra igreja, montar uma igreja aqui, vai ter mais gente e tal. Isso faz crescer. Então, um simples fato, um detalhezinho, sai do sofá. Então, fala um pouquinho pra gente do que é disciplinas espirituais na sua visão e como que se pratica, como que as pessoas podem começar a praticar. Cara, eu enxergo assim a definição que eu penso. As disciplinas são ferramentas que Deus nos deu para um relacionamento com Ele, para aprofundar um relacionamento. O Michael Bickle, que é o líder do IHOP, da Casa de Oração de Kansas, nos Estados Unidos, ele fala que as disciplinas espirituais precisam ser trabalhadas à ótica de uma noiva. Então, Paulo vai se referir a nós como igreja sendo noiva, né? E aí, qual que é o desejo da noiva? Estar com o noivo. Então, eu não oro por causa da oração. Eu oro porque o valor da oração é me conectar com um diálogo com o Pai. Eu jejuo porque o valor do jejum é mostrar que eu estou com saudade do meu noivo. Tanto que é o contexto que Cristo cita. Lucas, me fala a memória o capítulo. Eu leio as Escrituras não somente por um conhecimento frio, mas porque fala para mim quem é o meu noivo, quem é meu pai, nesse relacionamento. Então, o fim das disciplinas espirituais é o relacionamento. É que o nome disciplina tem uma conotação mais negativa hoje. Né? Mas as práticas espirituais, né? Até tem uma linha do Richard Foster que chama... Desculpa, gente, Falando o meu nisso, relógio, oração. porque meio-dia é o horário da minha oração. Meu Deus. Aham. O Richard Foster até chama de disciplinas espirituais clássicas, mas a disciplina é o meio pelo qual a gente se liberta de si. Não. Quando você vai pra Boa. academia, você fala, vou sem vontade. Aham. Mas você se libertou de si, você não é mais escravo de si, que você foi sem a sua vontade. E oração e leitura é a mesma coisa. E a disciplina é algo temporário, né? É algo temporário. Porque depois se torna... Porque Hábito. começa isso. E também se torna relacionamento. Entendeu? Então, eu sempre penso nessa perspectiva. Como um meio pelo qual Deus nos deu pra gente se aproximar mais dele. Todo o papel de liderança de liderança da sociedade deve partir da igreja. A igreja deve formar os líderes para a sociedade. Porque a gente está debaixo da liderança do Espírito, né, cara? A gente tem um propósito de mudar o mundo, né? Então, quando a igreja, só que ela não pode viver na bolha isolada, né? Então, se a gente está na bolha religiosa ali, a gente citou aqui a gente está falando sobre Corandel, a gente citou Abraham Kuyper aqui, que foi o cara justamente que entendeu isso. Não do domínio da igreja sobre a sociedade, né? Das nossas pautas dominando a sociedade, que isso já é um outro problema, né? Porque a gente não vai ter essa ideia de que a gente vai ter uma sociedade toda cristã, né? Tem até as posições escatológicas, óbvio que não é assunto aqui, mas uma das posições acredita que o milênio é que vai tendo uma progressividade da evangelização e que vai chegar num momento que antes de Jesus voltar, você vai ter um mundo perfeito, um mundo evangelizado, um mundo cristão. Parece que esse pensamento, de certa forma, meio que tomou a ideia de que não, a gente vai dominar o mundo, né? A gente vai dominar a educação, a gente vai dominar a ciência, a gente vai dominar... Não, a gente precisa estar ali. A gente precisa mostrar que a liderança do Espírito sobre nós nos torna cidadãos melhores para o mundo. Nos torna uma referência de influência na educação que pensa que realmente aquele menino vai crescer na escola e ele vai ter condição de viver debaixo de um padrão de justiça social. Que ele vai ter melhores oportunidades, que ele vai ser um cara inteligente no mercado de trabalho, que ele vai ser um bom diretor de empresa, um líder no governo. A igreja ela tem esse papel de mostrar que o padrão de Deus para o mundo é um padrão de paz, é um padrão de bênção, é um padrão de respeito social, é um padrão onde cabem os diferentes, onde eles são amados, onde eles têm um padrão de justiça, onde o oprimido é atendido, onde a viúva não é esquecida. A igreja é que sabe disso. A igreja que tem a visão divina e espiritual de que todas as vidas importam, não só dos cristãos, né? Todas as vidas realmente são valiosas aos olhos de Deus e que se a gente se comportar dessa forma, como cristão, se a gente realmente demonstrar que a gente tem um interesse no outro, no bem-estar do outro, no padrão bíblico de família, é um padrão bíblico que permite que a próxima geração seja cuidada, tem um padrão de uma família estruturada e que aquilo vai trazer saúde para aquele adolescente, saúde intelectual, saúde emocional, porque quando o pai fica dentro de casa, a menina cresce de um jeito diferente, a ciência prova isso. Então, quando a igreja exerce essa liderança mostrando que Jeremias fala sobre os caminhos antigos, né? Em aramaico isso é o Olam, né? Que é o padrão de Deus. Quando a igreja entende o que é o padrão de Deus para a família, para a sociedade, de amor ao próximo, de respeito, de cuidado com aqueles que são marginalizados, quando a igreja exerce esse tipo de liderança,
a liderança da igreja na sociedade, a gente automaticamente tem uma sociedade mais justa, uma sociedade mais amável, uma sociedade que olha para aqueles que não estão sendo olhados pelo governo, que é a igreja que tem que olhar. Coisa simples, ó. A gente falou aqui, ó, de oferecer reforço pedagógico para as crianças durante a pandemia. Cara, tinha professor, assim, minha mãe é professora, família de professores, minha esposa é da área de letras, eu sou professor, mas tinha professor que estava achando o máximo estar em casa recebendo, porque ele ia estar em casa o máximo recebendo, e ele estava militando para não voltar para a sala de aula, não é porque ele estava preocupado com a saúde, coisa nenhuma, é que ele está ganhando mesmo, cara, só que a criança estava lá, abandonada pelo Estado, que não encontrou uma forma de cuidar dessa criança que estava em casa e que não estava conseguindo com 6, 7 anos fazer aula online e ser alfabetizada. Aí eu posso ficar lá falando, o Estado é culpado ou não, eu como igreja eu posso falar, cara, quem que a gente tem de pedagogo aqui, que ao contrário desses que estão só querendo ficar em casa e não estão querendo ter responsabilidade com a vida daquela criança, está disposto a dar a cara a tapa. Juntou lá 30 pedagogos na igreja. Vamos dar aula de reforço pedagógico então? Vamos dar aula de matemática e de português para essas crianças? Vamos ser igreja agora aqui? Vamos olhar para aqueles que estão marginalizados e fazer alguma coisa por eles? Traz para a igreja resolve o que o Estado não resolve. Cara, qual que é o problema hoje? É divórcio? O que a igreja pode fazer? O que está acontecendo? Divórcio, o que é? O maior índice de divórcio é por problema financeiro. Ainda é. Acho que 9 de 10. Cara, é assim, o negócio era altíssimo. Eu não sei a estatística hoje, mas já chegou a ser. É isso aí mesmo. 90% dinheiro. Cara, então, peraí, em vez de ficar falando que não, casou não separa, que Deus uniu não separa o homem. Cara, por que eles estão separando? Porque eles não estão aprendendo a administrar finanças. Vamos entrar, então, nas escolas e vamos começar a dar um curso de administração financeira para adolescente antes dele casar? Quando o cara casar, o cara vai ser um cara organizado financeiramente. Então ele não vai ter problema financeiro, a possibilidade dele ter um casamento saudável é maior, ainda que ele não seja cristão. Eu vou proteger um casamento saudável que vai dar base para uma criança crescer num lar saudável. A igreja lidera porque ela tem, cara, ela tem dentro dela o âmago de amar o próximo. Você não ama o próximo porque ele é cristão. Você não ama o próximo porque ele confessa a mesma religião. Eu vou amar esse cara e vou cuidar dele porque ele é hétero. Eu vou amar esse cara e vou cuidar dele porque ele é judeu. Não é isso. A parábola do bom samaritano lá é quem é o próximo, é o que demonstrou misericórdia. O cara não falou, foi lá evangelizar, ele falou, não, vem pra minha igreja, eu vou te dar uma cesta básica. Vem pro culto, eu vou dar roupa pra você. Não, o cara foi lá e amou, meu. Tirou o dinheiro do bolso dele, a montaria dele, pagou hospedagem, curou o cara que caiu na mão de salteador e fez o que ele tinha que fazer. Dali pra frente é outros 500. Primeiro eu te dou a comida, primeiro eu te agasalho. Mas o cara é do Islã. Beleza, depois se ele viu em mim alguma coisa aqui de Jesus, eu tenho certeza que esse tipo de liderança vai influenciar o coração dele. Falou, o cara me amou. O cara olhou pro meu filho que estava com problema de alfabetização, e a gente tem pai depois que vai pra igreja, não é assim? Você fala, o cara tem uma sala na igreja para autista. O cara falou, nunca consegui numa igreja, um ambiente barulhento, cheio de luz, escuro, né? Cara, não dá. Então agora não, ali tem um lugar que é uma sala própria ali pro meu filho aprender das riquezas de Deus. Não, cara, olha, essa igreja me ama. Cara, a igreja tá preocupada com a minha tia que tá com 140 quilos e não consegue sair da cama. Tem um nutricionista indo lá ajudando ela a emagrecer para poder levantar, para ir para uma academia, para ela conseguir lavar a roupa dela em paz. É isso, eu acredito nesse tipo de liderança da igreja, cara, que o evangelho é o poder de Deus que transforma todo aquele que crê. Mas o evangelho ele é entregue pelo comportamento, pelo relacionamento, pela forma como nós vivemos. Os caras têm que olhar para a igreja para concluir essa resposta. Como diz em Atos 2 lá, a partir do verso 42. Eles contavam com a simpatia de todo o povo. E Deus acrescentava os que tinham que ser salvos. A evangelização por exemplificação, porque os caras olhavam para a comunidade de fé e falavam, e os caras estavam perdendo bens, os caras estavam sendo espoliados, os caras estavam vendendo poste em Roma, mas os de fora olhavam e falavam, quero fazer parte disso aí. Por que o cara quer fazer parte disso aí? Porque era um tipo de comunidade muito saudável. Era um tipo de comunidade que abria mão de coisa pelo outro. Era um tipo de comunidade que compartilhava o que tinha. Os caras falaram, isso é o tipo de sociedade que eu quero viver. Que sociedade? A sociedade cristã. Não na imposição da nossa religião, mas na cultura que nós temos que vale a pena. Esse é o tipo de liderança, de influência. O cara fala, eu quero fazer parte desse trem aí. Pais, e isso pode ser um fator predominante para a dificuldade nos nossos relacionamentos e a gente acaba repetindo padrões que prejudicam as nossas relações e pode acabar em vários conflitos, inclusive agressões, problemas. Como você pode ver essa questão da maldição hereditária e dessa herança paterna, materna, genética e por aí vai? Perfeito. Eu acredito na lei do progresso. Eu acredito que nós estamos aqui para progredir, para evoluir, para melhorar. Então é esperado que os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, trisavós, tataravós, sejam em algum nível, embora a ordem tenha que ser respeitada, eles vieram primeiro, mas a ideia é de que
a cada geração, a gente evolua. Eu quero que, eventualmente, os filhos que vierem pra Terra, meus filhos, sejam melhores do que eu sou. E eu tenho certeza que vocês querem a mesma coisa. Então, é claro que em termos evolutivos, a cada geração, eu escuto pessoas dizendo no Instagram, o mundo deu errado, para o mundo que eu quero descer. Não, o mundo não nasceu pronto e ele está se desfazendo. O mundo nasceu não pronto, lá da base, e está se construindo. Então, quando se fala em maldição hereditária, para mim é um termo interessante para dar acorda, mas eu não vejo como se Deus colocasse uma maldição sobre as famílias, não é a minha visão. O que eu vejo é que Deus fala o seguinte: curem-se. Curem-se, porque senão você vai passar para a próxima geração. É um fato. Como não adorarás outros deuses antes de mim, porque não há. É um fato. Então, é um fato. Se você continuar com os seus comportamentos, sua filhinha vai observar e ela vai levar para frente. Não porque eu te amaldiçoo, você se amaldiçoou. Você escolhe fazer isso, há uma lealdade ao seu sistema, ok, mas é uma escolha. Não é, você pode fazer uma transgressão positiva. Opa, peraí, todo mundo da minha família trai. Eu posso fazer uma transgressão positiva. Não preciso carregar isso. Eu posso me curar e não levar isso pra frente. Então, sim, existe a herança, porque é por valor. Então, por observação, por comportamento. Então, se minha mãe fala o tempo todo pra mim que trabalho CLT é a única coisa certa do mundo e que você não deveria nunca empreender, que empreender não é pra você, ou que nós somos pobres, vocês são ricos, ou os outros são ricos, mas isso não é o nosso mundo. Então, todas essas crenças vão enraizando. Agora, é sempre uma escolha. Até o não escolher é uma escolha. Até eu tenho que fazer o que meu sistema faz é uma escolha. Mesmo que seja inconsciente, mas é uma escolha. Porque senão eu diria que... Eu gravei um vídeo esses dias falando... Às vezes eu vejo muitos cristãos trazendo Deus como se Deus tivesse marionetes e não filhos. Que a gente está absolutamente vulnerável a tudo que a gente só tá... Assim, se eu tô amaldiçoado, eu tô ferrado. Deixa quieto esse negócio aí, eu vou já queimar no mármore mesmo no inferno. E eu sou uma marionete, eu não tenho poder de escolha, eu nasci com a mãe que eu tinha que nascer e eu não escolhi nada e ponto. Não, peraí. Você tem uma participação nisso, você faz parte da cura do mundo. Esses dias eu tava no trânsito com meu marido, eu falei, nossa, que trânsito, né? Aí ele falou, mas você já reparou que você é o trânsito? Oi? Aí eu... Assim... E a mesma coisa, pô, tem tanto mal no mundo, você reparou que você também é o mal do mundo? E tem tanto bondade no mundo, você reparou que você também é a bondade no mundo? Então, é trazer um pouco pra gente de falar, peraí, existe isso na minha família, sim. Existe padrão inconsciente e consciente, é por isso que o autoconhecimento é tão importante. Para que você vá descobrindo quais são esses padrões que você nem sabe. Padrão igual repetição, algo que se repete na família. Então, poxa, peraí, se minha mãe se divorciou e meu pai, e minha avó se divorciou e minha bisavó... Opa, calma aí. Deixa eu entender esse padrão. Deixa eu entender por que isso está acontecendo. Deixa eu entender se é isso que eu quero para minha vida. Porque senão eu vou no automático. E aí os padrões viram uma maldição. Porque daí no automático eu vou repetindo as coisas que me ferem. Um exemplo muito clássico que um curso em milagres dá. Se uma criancinha, sua filhinha, pegar uma faca, ela pode trazer pro coração dela. Tira a faca da mão dela. O que ela faz? Chora. Chora ou não chora? Porque ela não tem noção que aquilo vai machucá-la. Então, muitas vezes, a gente tá fazendo algo que vai nos machucar e que se alguém tira ou se... Por isso que a mudança é tão difícil, né? A pessoa chora, porque tipo, mas isso vai me matar. Não, mas é isso que eu tenho que fazer, porque minha mãe fez isso. Meu pai fez isso. E é inconsciente esse jogo, porque a gente quer tão desesperadamente ser amados, porque o nosso ego nos criou a ilusão que nós não somos. E é só a gente pegar as religiões mais tradicionais. Você veio você foi expulso. Não, de novo, você se expulsou. Você começou a pensar separado. E aí vem a autorresponsabilidade e a liberdade. Deus não criou marionetes, ele criou filhos. E ele respeita a nossa individualidade, a escolha. Ele respeita isso. Se você não quer estar na minha presença, eu respeito isso. Só que um dia vai doer. Vai doer estar na escuridão. Cada um tem um limite à tolerância de dor. E a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Essa questão do ego sempre vai colocar a pessoa na posição de vítima. Ou às vezes de heroína. Eu salvo a minha família. Carrego a minha família nas costas. Digo pra minha mãe que ela tá errada, pro meu pai que ele tá errado. E pronto. Viro o pai dos meus pais.
Minha arrogância me coloca como pai dos meus pais, também eu era. É isso. Achar que eu sou maior que meus pais, que eu sei mais que os meus pais. Eu posso buscar ter mais evolução, mas eu não posso descartar que eles vieram primeiro e eles me deram Muda a vida. ordem, né? Muda a ordem. Quando muda a ordem, tem muitos desequilíbrios, né? Não tem como. Dinheiro é de Deus? Eu digo, baseado nas leituras que eu fiz dos pais da igreja e na história do cristianismo, que o dinheiro é neutro. Tá. O dinheiro, ele é uma ferramenta. E quem é o artesão é o homem. Então, você, quando tem muito dinheiro, você tem mais responsabilidade, porque você tem ferramentas. Mas, em si, ele é neutro. Né? A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas o dinheiro não. Não fala que o dinheiro é a raiz dos males. Fala que é o amor ao dinheiro. O dinheiro, ele é uma troca, né? É uma troca monetizada de algo. Então, se você quer esse livro, você me dá um pão, sabe? É como se fosse o escambo, que é a forma que os seres humanos se relacionam, produzem e trocam, mas monetizado em um papel. Então, o dinheiro em si, ele é só uma moeda de troca, literalmente. Ele é uma troca que a gente pode fazer quando você produz algo e quando eu produzo algo. Agora, o que eu faço com ele e como eu lido com ele vai determinar, na verdade, o meu coração. Então, a gente tem que sair dessa ideia de que o dinheiro em si é o problema e pensar que, na verdade, o problema é como o nosso coração olha para o dinheiro. E eu queria saber agora, qual é a mensagem que o Dr. Jonathan carrega para o mundo? Eu diria que hoje, porque talvez eu não tenha ainda a mensagem completa, a mensagem que eu tenho hoje para entregar é uma mensagem de que Jesus veio para redimir o homem completo e ele veio redimir nossas emoções. Ele veio... E eu me sinto chamado e parte disso, privilegiado por fazer parte disso, sabe? Por graça, bondade, misericórdia do Senhor poder, e por presente mesmo de Deus, de ter me dado a oportunidade de conhecer sobre Ele, de conhecer sobre sofrimento, de conhecer sobre emoções, de conhecer sobre a igreja, e poder agora, a partir disso que ele me deu, dos meus 5 pães e 2 peixinhos entregues na mão dele, poder levar uma mensagem que traga uma visão bíblica das emoções. Então, a mensagem que eu penso carregar hoje é que Jesus veio nos dar a mente dele. E nós estávamos com os olhos muito fechados para isso, não vendo tudo que ele pode nos dar. E ele quer redimir, ele quer amadurecer as emoções da noiva. Ele não quer casar com uma noiva imatura, que cresceu. Tem o corpo de mulher. A igreja eu vejo que cresceu, tem um corpo de mulher. Espiritualmente, ela cresceu, ela flui nos dons espirituais, mas emocionalmente nós ainda podemos mais. E eu vejo que o Senhor conta conosco, o Senhor conta com pessoas, e eu me sinto carregando essa mensagem de que a noiva está crescendo, de que a igreja está amadurecendo e a igreja está se abrindo para esse entendimento de sabedoria. Nós não estamos inventando nada, nem propondo nada novo, olhando para as Escrituras, mas trazendo o que a ciência nos dá para interpretar as Escrituras de um jeito que a gente não estava conseguindo. É essa a mensagem que eu penso carregar, né? Hoje. Talvez semana que vem mude. Vamos lá. Você falou de preparação, né? Que a gente estava falando. Eu acho muito interessante, porque enquanto você estava falando, me veio 2 aspectos da preparação. Direto e indireto. Direto é aquele que é intencional, você busca. Cara, Deus me chamou para ser um pastor, então eu vou lá fazer o seminário, eu vou fazer o que preciso for para me preparar para isso. E tem essa preparação que é indireta, eu tô denominando assim aqui agora, que é o quê? Tudo que você já viveu na sua vida até aqui foi uma preparação para o que você está vivendo ou vai viver daqui para frente. Hoje eu percebo isso, tudo que eu vivi, né? Eu estava conversando com você no almoço, eu capinei quintal, né? Bati
batia de porta em porta num bairro novo que a gente foi morar e fui capinar quintal para ganhar um dinheirinho. Aquilo ali me preparou para algumas coisas que a gente vive hoje. Eu trabalhei na Volkswagen, linha de produção, onde tinha processos. E ali naquela empresa eu fui estimulado a aprender outras coisas sobre gestão pela qualidade total. Eu aprendi o 5S, housekeeping. Aprendi, como é que fala, chegar no horário certo, como é que fala? Pontualidade, disciplina. Eu aprendi tudo isso. A gente tem um administrador de empresas formado. Tá vendo, aqui, gente? É uma coisa boa. que se tornou um dos melhores designers e editores e agora diretor. Tá aí, vendo? Né? Então, eu aprendi algumas coisas que no momento... Por que eu falo que é indireta? No momento, você não sabe para que aquilo vai servir. Ou você tá falando assim, poxa, essa empresa tá me sugando e por aí vai. Você não tá entendendo ali naquele momento, mas vai chegar uma hora que vai tudo fazer sentido, né? Eu tava falando pro Douglas... o criativo lá da igreja, eu criei processo. Por que eu criei processo? Porque lá na empresa que eu trabalho ali, eu aprendi a criar processo. Sim. Então eu trago isso hoje para o reino de Deus e eu vejo muita excelência nessas questões. Vamos manter a sala limpa, vamos manter a sala organizada, coloque perto de você o que você mais usa. Eu aprendi tudo lá. Ou seja, Deus me preparando, sabe? Deus me preparando. Já fui perseguido, tanto de coisa. Isso tudo vai criando costas, criando pele nas nossas costas, né? As costas vão ficando grossas para... Uma vez eu ouvi alguém dizer, não peça para Deus para tirar o peso das suas costas. Peça para Deus te dar pernas fortes. Então, isso tudo vai fortalecendo. Porque à medida em que você vai crescer para cima, depende do quanto você cresceu para baixo. O que é o crescer para baixo? É o que ninguém viu. Isso, raízes. Ninguém alicerces. viu. Alicerce. Dói. Leva tempo. É silencioso, é solitário. Ninguém valoriza. Não tem palmas, não tem flashes, não tem nada. Ninguém valoriza alicerce. Você já viu alguém parar na frente de um alicerce, cruzar o braço? Ai, que lindo. sapata bonita. Que buraco lindo. Olha esse buraco, que lindo. Nossa, olha esse arame. Como todo eles mundo são quer um prédio unidos por um construído, outro. né? Nada, mas você vê assim, uau. O prédio gigante pronto. Como é que é aquele lá de Dubai? Lá? Eu ia falar... Como é que é? Eu não sei, isso cara. mesmo. Califa, não sei, eu vou descobrir. Alguma coisa Califa. Vai que eu vou descobrir. A gente fica aqui. assim, uau, que prédio. Ninguém fala do fundação daquele prédio. Ninguém fala. Então, a preparação tem a ver muito com o que ninguém tá vendo. Então, que um pouco antes, minha esposa ela era maquiadora antes de se tornar influenciadora digital. Tá. Só que ela era de uma assembleia, tipo assim, bem rígida. Tá. E o pastor convidou ela a se retirar. Sério, porque ela estava cara? influenciando as outras meninas a maquiar, blá, blá, blá. Meu Deus do céu, gente. E aí ela virou e falou assim, nunca mais eu piso numa igreja. Nossa. Nunca mais eu piso. E ela estava firme. Caramba, cara. Ela estava firme. As doutrinas, inclusive, né? começou a namorar com o filho do pastor. E aí, quando ela terminou desse filho do pastor, aí foi mais um motivo para eles pedir para ser retirado da igreja, porque estava influenciando o cara não sei o quê, blá, 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 blá. Virou e falou, nunca mais vou pisar numa igreja. Meu Deus. E aí ela saiu. Só e que aí começou a bombar. E aí eu voltei com ela. Ah, tá, entendi. Entendeu? E aí, era o cara. Ah, tá, agora liguei os pontos. Sim. Quem era o namorado dela? E aí eu voltei com ela, porque assim, eu falei, não dá pra viver longe dela, cara. Marx dizia isso, você quando é explorado, você vem de uma origem social humilde, a sua própria consciência vai sendo moldada por isso. E você acaba não enxergando o quadro maior. Mas ele, Marx, não era da classe trabalhadora. Então. Ele, Marx, era um burguês que viveu uma vida bastante tediosa, inclusive, de classe média, em parte sustentada pelo amigo Engels, em parte sustentada por o dinheiro de família, etc. E ele não era um sujeito da classe trabalhadora. Então, a própria existência do Marx refuta boa parte da teoria que ele produziu. Porque, sendo ele alguém de uma classe que não... O Marx nunca foi operário. Ele nunca apertou parafuso em fábrica. Ele não era camponês, entendeu? Ele era um intelectual que mal trabalhou a vida dele.
E ele queria iluminar a classe trabalhadora sobre o que estava sendo perdido, esse processo de trabalho, alienação e tal. Então isso refuta. O que refuta também é o fato de que se você parar para analisar, você colocar todo mundo em blocos coletivos, em categorias coletivas, você vai acabar perdendo a possibilidade de mudança. Porque se está todo mundo dentro de um bloco coletivo, eu sigo os interesses da minha classe social, isso, aquilo, outro, como é que você explica, por exemplo, milionários de esquerda? Entendeu? Então a teoria marxista ela é muito falha. Aliás, uma questão que as pessoas não se atentam muito o Marx produziu muito trabalho acadêmico, teórico, sobre o que é o capitalismo. Então a principal obra dele, O Capital, que é um calhamaço enorme, assim, ele faz uma análise até interessante do capitalismo, das contradições econômicas do capitalismo. Ele mostra que o capitalismo sempre vai estar sempre em estado de crise ou pré-crise, nisso ele estava certo. E ele faz uma análise interessante do capitalismo. Só que quando vai para a sociedade que precisa ser criada, o que precisa ser feito, como é que a gente vai criar a sociedade sem contradições, ele não disse quase nada. Só agora tirando a dúvida sobre a Fazenda, ficar confinado naquele lugar, dá vontade de pirar mesmo? Pra mim não deu. Não? Não, pra mim foi ótimo, maravilhoso. Eu tinha muita vontade de voltar até casar. Depois que eu casei, eu falei, não, agora eu quero viver minha família, hoje com os meus não tem mais filhos. Fazenda. Não, nem pra ela, nem pra mim. Daí ela já não tinha vontade. Ela tinha vontade de voltar, daí depois que casou, ela não tem mais vontade e eu também não posso ter vontade. Nem pensa nisso, né? Mas e lá dentro, como que é esse relacionamento com as pessoas? Porque isso realmente é desafiador, né? Relacionar com pessoas, né? É a mesma coisa. É a mesma coisa que aqui fora. As pessoas fazem tipo... É a mesma coisa. As pessoas vivem lá do mesmo jeito que vivem aqui fora. Ninguém vai conseguir fingir muito tempo. Se te colocar para trabalhar numa empresa onde você tiver 15 funcionários e todo dia você convive com eles, você vai ser a mesma pessoa lá dentro. É a sua personalidade. Você briga por qualquer coisa, você vai brigar lá por qualquer coisa. Você se irrita com facilidade, você vai se irritar com facilidade. Mas depois vai... É isso, é a vida que a pessoa leva. Não tem muito pra onde fugir. A única, sei lá... As máscaras caem, né? Não e tem lá, como. se você for analisar mesmo, você teria que ser muito mais fácil, porque lá você não tem cobrança de meta. Vamos supor, dentro de uma empresa que você tem. Você tá lá vivendo. A cobrança é limpar o porquinho, é o cavalinho. Você tá lá vivendo. Eu ia gostar demais. A gente que é do sul, não tem problema com então, isso. Então, assim, eu não tive problemas lá. Eu tive uma discussão que eu tive com a Geise por uma bobagem. Mas, enfim, eu não tive problemas lá dentro. Porque eu já na minha vida... Então, naquela época que eu não tinha nem filho, nem namorado, não tinha preocupação nenhuma. Elise, eu quero comer todos os ovos hoje. Eu falo, come todos os ovos hoje, eu vou comer outra coisa. Tipo assim, agora, se você é aquela pessoa que, dentro da sua casa, você não vai comer porque eu quero comer, aí você vai arrumar briga mesmo. Teve alguém mais desafiador pra você lá dentro lidar? Não, assim, eu tive algumas coisinhas assim, mas não teve. A Fazenda que é hoje, por exemplo, que é uma briga, todo mundo briga. Então, tá. Na minha teve briga, mas não desse jeito. Não do jeito que é agora, assim. Entendi. Nossa, deve ser realmente... E teve alguém que você conectou bem lá dentro? Que tipo, essa parceira... Sempre a gente tem alguém que a gente, né, fica mais perto. Eu tinha amigos, assim. Eu lembro que o Viola, que jogava futebol, a gente treinava bastante junto. Pessoas do meu grupo ali. Eu fiz algumas amizades. Depois o Dani também, que foi quem ganhou a Fazenda, que é de Porto Alegre. Também, que era gaúcho. A gente também ficou bem amigos, que a gente era do mesmo grupo. A Nani People também, fiz aquela amizade quando você encontra. Ai, que legal, que a gente viveu juntos. Mas assim, que hoje frequentam a minha casa, não. Cara, o café, ele é um estimulante cerebral que fica no corpo de 8 a 10 horas estimulando o corpo. Imagina a pessoa que dá 4 horas da tarde e vai tomar café. E você fica 8 horas. E ela quer dormir às 10. Cara, às vezes a rotina, o estresse, o cansaço faz ela dormir e fechar os olhos às 10 horas da noite. Mas o café tá fazendo efeito lá na glândula pineal ainda, ou seja, ele tá estimulando o cérebro. E a pessoa dorme, mas ela não entra no sono profundo, porque a cafeína tá fazendo efeito. O que acontece com ela? Um dia só não vai trazer nada, ela vai estar cansada no outro dia, beleza. Mas dia após dia, cara, a glândula pineal funcionando todo dia, 24 horas, full time. Cara, ao longo de 7 dias, a pessoa chega no final da semana com cortisol lá embaixo.
E aí vem o burnout, que é a minha opinião. O cortisol é o hormônio que te protege do burnout. Se ele não consegue mais estimular a produção dele de tão cansado que tá, a pessoa vai à falência. O Ed Silvoso, ele coloca nesse livro, No Ungido para os Negócios, algo que eu acho maravilhoso. Ele fala assim, nos negócios nós temos a oportunidade de lidar com pessoas que nunca entrariam na igreja. Exato. Então, tem pessoas que, assim, são totalmente anticristãs, então elas não vão entrar aqui. Mas Deus pode nos usar para alcançar essas pessoas lá do lado de fora. Eu tenho um pastor aqui do interior de São Paulo que ele colocou na saída da igreja dele: bem-vindo ao campo missionário. Eu gosto muito disso, porque eu gosto de algo que o pastor Carlito Paes também fala. Ele fala o seguinte: a métrica de sucesso para uma igreja não é quantas pessoas vêm no domingo, são quantas pessoas são enviadas na segunda. Porque às vezes a gente vê nossa métrica de sucesso, hoje encheu. Igrejas lotadas. Pois é. Quantos viveram como um missionário de segunda a sexta? Essa é a métrica de sucesso. Então a pessoa tem que sair dos nossos cultos sabendo, beleza, abasteci, agora é da porta para fora, começa o meu trabalho. Para mim é muito gratificante poder falar do que Deus fez, porque antes era uma coisa completamente diferente, embora tenha aspectos completamente relevantes, mas depois que Deus toca, ele manifesta o quanto era trevas nossas vidas, né? Você sempre morou em São Paulo ou você sempre morava morei em outro São lugar? Paulo. Nasci em São Paulo, fui criado aqui, vivi muito tempo numa vida perdida, né? Onde eu vivia segundo minha própria consciência, vivi o espiritismo, o catolicismo, e por um grande tempo da minha vida eu vivi até o ateísmo, onde eu não reconhecia Deus como uma entidade divina, né? Eu vivia, na verdade, hoje compreendendo como funcionam as coisas, eu vivia um panteísmo, onde você olha a natureza e você encontra nela Deus, mas hoje eu consigo enxergar Deus como soberano, criador de todas as coisas, e isso modificou completamente a minha maneira de enxergar a vida, me trouxe luz, né, por intermédio da palavra. A partir do momento que eu escutei a palavra, ela abriu meus olhos e me deu um novo direcionamento, né? A natureza fazia eu contemplar a um Deus que eu não sequer chamava de Deus, mas depois, quando Deus abriu meus olhos, eu pude contemplar a sua palavra, do qual me gerou arrependimento, que tem manifesto diariamente essa conversão, né? E os maus caminhos já não fazem parte mais da minha vida. Sua família, alguém da sua família é cristão ou começou com você? Começou comigo. Nossa história é semelhante, começou então Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias mesmo. Né? Tinha um primo meu que era mais primo. Eu considero minha família aqueles que estavam justamente no mesmo lar, a primeira geração mesmo. Então não havia ninguém que tinha sido impactado pelo evangelho, embora minha mãe tenha crescido num lar onde a família dela era da congregação. Minha mãe não era praticante da fé, né? E hoje entendo também da maneira como é tido a congregação. Então hoje ela é convertida aos caminhos do Senhor, ela é evangélica, é maravilhoso. Meu irmão, então Deus tem feito coisas assim que jamais eu poderia imaginar. Primeiro que eu me tornar cristão, para eles é um choque até hoje, né? Para amigos, para a maioria da galera, assim, fala, realmente, se o galego foi convertido... Então, se Deus mudou o galego, ele muda qualquer um. Como você falou, é a questão de muito daquilo que nós já tínhamos, né? Como personalidade, Deus vai moldando, tratando, moldando o caráter, vaso, né? E trazendo a sua verdade. Porque eu sempre fui atleta, né? Sempre fui atleta desde moleque. Eu pratiquei esportes, eu joguei bola. Com 19 para 20 anos comecei a lutar de maneira assídua, dando aula também. Sou professora quase 20 anos. Nossa, tô tiozinho. Então,
Eu vivi o esporte de maneira até profissional. Quando a gente imagina profissional, a gente imagina que sobrevivia disso, mas não era uma realidade, né? Eu sou advogado, então Doutor Galego. Eu sustentava o meu vício, né? Que era lutar. Lógico, né? Recebi valores de bolsas, mas os valores de bolsas de atleta são insignificantes. Não paga nem os remédios que você toma. E foi muito fantástico tudo isso, porque hoje eu consigo enxergar o porquê Deus me permitiu viver tudo isso, e eu consigo enxergar que realmente todas as coisas cooperam para o bem. Né? E tudo começou, pastor, aos 10 anos. Uhum. Né? Aos 10 anos eu tive o meu primeiro contato com a pornografia. E assim, a pornografia, ela gera crise de ansiedade e pode gerar depressão também. Uhum. Porque você está lidando o quê? Eu com 10 anos comecei a consumir um conteúdo na qual eu não entendia. Uhum. Então, eu comecei a desejar, no sentido desejo, atração, algo que eu não poderia ter. Uhum. E depressão tanto pode ser algo de um futuro ou algo mal resolvido do passado. Uhum. Então, eu com 10 anos queria ter uma condição sexual na qual eu não poderia ter. Então, aquilo me gerou um vício, uma busca, e mexe com a liberação da dopamina da mente, que é o vício, né? Inclusive, a gente vai falar mais sobre isso no final, porque a gente vai trazer soluções práticas. Eu vou ajudar o pessoal a entender como lidar melhor com essas partes, que muitas vezes as pessoas não sabem, mas é extremamente importante tudo que você está trazendo aí nessa questão. Só estou dando uma pontuada para vocês entenderem que tudo começou pela pornografia e pelo vício, né? Que é promovido pela própria pornografia. Então, isso começou a me gerar crise de ansiedade, depressão. E aos 11 anos de idade, eu, num clube aquático ali, brincando, que eu sempre gostei muito de piscina, um homem, aparentemente de uns 30 anos, me tocou 2 vezes no meu órgão genital. Uhum. E aquilo me incomodou muito. Por quê? Porque uma criança de 11 anos ser tocado por um homem mais velho que você não conhece, ainda mais no seu ponto sexual. Então eu saí da piscina com muito medo, me sentei ali na cadeira e fiquei frustrado olhando para a piscina com medo de entrar na piscina. E na minha mente aquela cena ficou marcada, né? E fiquei pensando, o que eu vou dizer para os meus pais? Se eu fosse falar que isso aconteceu, meu pai iria brigar com a minha mãe. Dizer que tinha deixado eu ir sozinho e por isso tinha acontecido. Então eu guardei aquilo para mim. E por causa que eu já estava consumindo a pornografia e aquilo já me gerou uma certa curiosidade. Por quê? Porque quando eu comecei a ver a pornografia, eu não tinha malícia no sentido de desejo por mulheres, porque um menino de 10 anos ele não tem essa capacidade. Então eu era muito puro ainda para ver aquilo. Então quando eu vi a pornografia, eu me identifiquei com o homem pelo fato de eu ser homem como ele e dele ter o mesmo estrutura corporal que a minha, e no caso a questão do órgão genital. Mas não pelo sentido de desejo, mas de identificação. Só que aí, aos 11 anos, o homem vai lá e me toca na parte íntima. E... Caramba, cara, você associou de que o homem, mesmo ele sendo semelhante ao seu corpo e tendo o mesmo órgão genital, 2 pessoas do mesmo sexo poderiam lidar com seus órgãos genitais sem problema nenhum. Sim. Você percebe isso? Você entende isso? Você consegue... Isso eu identifico hoje. Olha que louco. Por quê? Você não tinha referência. Porque era uma criança de 10, 11 anos de idade que não deveria ser acionada sexualmente, porque era uma criança. A criança não tem que mexer com essas coisas. Pelo menos uns os pais, 14 a anos escola, os rapaz, professores não tem... Pelo menos uns 14 anos para um rapaz tem uma certa malícia, né? É. Eu, 10 anos, eu não tinha malícia de nada. E a sua primeira experiência sexual real foi de um homem te tocando. Então você automaticamente... Uma coisa acabou ligando a outra. Me identifiquei com um homem no sentido da pornografia e comecei a consumir algo que eu vi que gerava um prazer, mas eu não entendi o prazer. Só que aí, nessa certa crise de dúvida, sem entender mais que eu estava usufruindo, vou lá eu ser tocado por um homem mais velho. E querendo ou não, eu sei que é até meio forte dizer isso, mas se uma criança for tocada em sua parte genital, ela pode sentir atração. Porque é um local sensível. Então, aquilo mexeu na minha mente e fixou os meus pensamentos, mais ainda na pornografia, e umas vezes aquele que um dia foi abusado, ele pode acabar se tornando abusador. Então, na maioria das vezes, eu acabei me aprofundando mais e
já claramente ali tendo uma certa evidência de desejo homoafetivo. Mas não totalmente claro pra mim, porque eu não entendia nada. Eu só vim entender o que era ser homossexual aos 17 anos. Tudo que eu vivo hoje é a base disso, cara. É a base dessa transformação, né? Meu casamento é uma bênção por conta dessa metanoia, por causa dessa transformação. Hoje eu sou um bom pai para minha filha por conta dessa metanoia, por causa dessa transformação de mente que eu busco todos os dias, né? Talvez não seja o melhor pai do mundo, mas estou tentando ser o melhor pai que eu posso ser. Eu costumo dizer que a nossa maior missão na Terra, o nosso maior ministério é a nossa casa. É a nossa família, é a nossa esposa, é os nossos filhos. Então eu posso falhar em tudo na vida. Eu só não posso falhar como marido. Muitas pessoas... A gente costuma colocar muita coisa como fracasso, né? Fracasso no trabalho, fracasso... Mas pra mim, cara, o maior fracasso que um homem pode ter é ao sair de casa, a sua filha não sentir saudade dele. Né? É uma pergunta que eu faço. Quando você sai de casa, seus filhos, sua esposa, eles glorificam porque você saiu de casa. Graças a Deus. Ou eles sentem saudade, mano. Chuta que é macumba, sabe? Então, né? assim, hoje eu tá trabalhando e minha esposa mandar um vídeo da minha filha. Eu quero meu pai. Cara, isso é a coisa mais linda que eu posso receber, cara. Sabe? A mensagem é o vídeo mais precioso que eu posso receber. A minha esposa mandar uma mensagem e falar, amor, vem logo pra casa, tô com saudade, quero ficar com você. Pra mim, cara, assim... Então, esses são os benefícios que uma metanoia pode trazer. O que uma renovação de entendimento pode trazer para a vida do ser humano. Então, muitas vezes, alguém que está escutando a gente aí pode estar vivendo uma vida meio atrapalhada, né? Uma vida meio maluca. E precisa dessa metanoia. A humanidade precisa dessa transformação de mente. Renovar o entendimento. Renovar aquilo que você tem instituído como pilar central da sua vida. Qual é o verdadeiro motivo? Qual é o verdadeiro propósito do sucesso para você? É ter um carro bom, ter uma casa boa, não que isso seja errado. Costumo dizer que na vida a gente tem propósitos e objetivo. E a gente nunca pode deixar que os nossos objetivos sejam maior do que os nossos propósitos. Quando Elias ele foi chamado para Deus para ser profeta. Quando ele sofre a ameaça de Jezabel, ele foge. E ali ele tem um objetivo, salvar sua vida. E por ele estar focado no seu objetivo, ele se esquece do seu propósito, que era ser profeta em Israel. Então, cego pelo objetivo de fugir da ameaça de Jezabel, ele se esquece do propósito dele, que era ser profeta. Ele se esquece daquilo que Deus chamou ele para fazer. Então, homens, não se ausente da responsabilidade. Não se ausente daquilo que Deus te chamou para fazer. Não importa qual é o seu objetivo, cara. Não deixe seu objetivo ser maior que o seu propósito. Que é amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Que é ensinar o filho no caminho em que deve andar. Que é diferente de ensinar o caminho. Porque muitas vezes a gente fala isso muito rápido, né? Mas ensinar no caminho é diferente de ensinar o caminho. Ensinar o caminho é quando você diz, vai ali, faz assim, ande assim, mas você vai por um caminho totalmente contrário. Como eu disse aqui no começo, minha mãe era uma pessoa que não queria saber de nada com Deus, gostava muito de balada, de bebida, e aí ela usava uma frase assim, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. É até um discurso bonito, né? Faz o que eu digo, não faz o que eu faço. Fala bonita. Isso é bonito só nos lábios, mas você sabe que na prática... Não funciona. É no caminho, cara. É no caminho. Ensinar no caminho é você pegar na mão e falar assim, anda do jeito que eu tô andando, fala do jeito que eu tô falando, pensa do jeito que eu tô pensando, age como eu estou agindo. Será que hoje nós temos essa autoridade para olhar para os nossos filhos e dizer assim, ande como eu ando, pensa como eu penso, fala como eu estou falando, age da forma que eu estou agindo? Ou é mais fácil? Porque é mais fácil. Você fala, vai por ali. Faz assim. Não, o pai tá ouvindo isso aqui, mas você não pode ouvir. O pai tá bebendo isso aqui, mas você não pode beber. O pai tá usando isso aqui, mas você não pode usar. Cara, esquece isso aí. Porque não funcionou comigo e eu acredito que não vai funcionar com a maioria, né? Então, é no caminho. Quando... Meu Deus, eu tô falando demais. Vai. Vai-se embora. Quando Davi tem um sonho. Olha que louco isso aqui, cara. Davi, ele tem um sonho de construir um templo, um lugar para morada e habitação da presença de Deus. Só que a galera que entende pouco de Bíblia sabe que Davi apenas sonhou com isso. Quem realizou foi o seu filho, Salomão. Porque existem coisas que nós vamos sonhar,
mas serão os nossos filhos que irão realizar. Uau! Então, um conselho para todo mundo que é pai e mãe aqui, cuidado com aquilo que você tem sonhado, porque o destino dos nossos filhos possa ser que esteja pautado em cima dos nossos sonhos. Se você tem sonhado apenas em construir coisas nessa terra, talvez o destino dos seus filhos seja construir apenas coisas nessa terra. Mas se o seu sonho é construir um ambiente, um lugar onde Deus possa habitar, o destino dos seus filhos possa ser construir um lugar onde Deus possa habitar. É isso. Palavras motivam, mas o exemplo convence. Eu não gosto, assim, no começo eu me revolto, porque é muito preconceito que o ser humano tem, muitas crenças erradas, porque as vidas das pessoas são públicas dos artistas. Sim. Então as pessoas olham para a vida dos artistas como se ela tivesse direito de julgar umas coisas que ela não sabe na intimidade da vida daquela pessoa. E que dentro da profissão de um advogado ou de qualquer pessoa, dono de um mercado que vai te atender ali, que tá todo arrumadinho, você não sabe quem é essa pessoa. Então, assim, eu vejo que são pessoas muito mais sensíveis para Deus do que pessoas que querem que falam muito mal de outras pessoas. Quanto mais a pessoa julga outras pessoas e imagina e querem dizer que a pessoa é assim assado, mais essas pessoas estão distantes delas mesmas com Deus. Ainda mais se vier de uma pessoa que fala que tem Deus. Que nem a igreja, por exemplo, que a gente vê muito isso. E esse é o fato de porque muitas vezes essas pessoas acabam não vindo para a igreja, para o ambiente. Porque provavelmente, o teatro, imagina... ele sensibiliza, sabe, as pessoas. Ele faz você ter... são dinâmicas, são pessoas... Não são pessoas hipócritas. Se ela é viciada, todo mundo sabe que aquela pessoa é viciada. Ela expõe. Não, ela sofre também. Não é que ela expõe em deboche. O sofrimento sabe? Às vezes a pessoa quer ajuda, às vezes ela não quer. Muitas pessoas vivem na miséria, não têm emprego, mas amam a arte que fazem com amor. São muitas vezes pessoas muito amigas de verdade. Mas é que às vezes a gente vê um ou outro assim, se comportando de uma forma... Generaliza. Que aí você... Sabe? Você perde a oportunidade de amar e de ser amado e de receber, né, um suco, um copo de água. É um meio que carece muito disso. Ou não? Todo mundo carece disso. Não é o meio. Eu não acho legal. O meio, a palavra meio. Utilizar o meio. Acho que isso virou um rótulo, virou um preconceito. É como, por exemplo, a gente todo falar o meio mundo evangélico. Precisa disso. É como falar o meio evangélico. Ou meio gospel. Eu não gosto desse negócio. Meio gospel, eu não gosto. Nunca gostei. Não considero as pessoas... Eu não consigo chamar as pessoas assim também de bispo, pastor, não sei o quê. Não consigo. Gente, Jesus. Olha que nome simples. E nome tão poderoso. Jesus.